יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui continuando, essa tarefa, continuando esse estudo, e cada vez mais vamos nos aprofundando, nós vamos descobrindo mais coisas maravilhosas, nós vamos descobrindo revelações, vamos nos aprofundando nesse mergulho. Já vimos, a maravilha que foi a formação da mulher, o que o Senhor tinha em mente e o que o Senhor preparou para o homem e dar ao homem esse presente maravilhoso. Quando nós vemos no texto em português, nós vemos que praticamente não se tem muita coisa para tirar dali. Mas agora nós podemos entender, alcançar, mergulhar, nos aprofundarmos no conhecimento daquilo que realmente o Senhor tinha em mente para a formação da mulher. Vamos agora aqui, antes de passarmos aos dois últimos versículos do capítulo 2, eu queria fazer um adendozinho que passou, ficou um pouquinho longo o último vídeo. Eu queria então incluir aqui agora algo também muito interessante, algo também espetacular, que quando Adão coloca para o Senhor algo, e nós vamos ver isso que ele colocou. Vejamos no versículo 23, e disse ao homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Já falamos sobre isso, no último vídeo, o que isso significa, que ele reconhece que a mulher foi tirada dele, foi tirada da sua carne, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Mas ele colocou alguma coisa para o Senhor aqui, que muitas vezes a gente passa desapercebido. O que ele diz? Chamar-se-á varoa, ou mulher, dependendo da versão, na minha versão aqui é varoa, porquanto do varão foi tomada. Se nós analisarmos esse finalzinho aqui, veja o que está Adão falando, o primeiro homem falando para o Senhor. Senhor, lembra-se, ela foi tirada de um pedaço meu. Eu perdi algum pedaço. Você sabemos que não foi costela, Mas do meu lado foi tirado uma parte, uma biópsia, um pedaço. E o Senhor vai dar a ele, o Senhor não vai ficar devendo. O Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor sabia que tirou um pedaço de Adão, mas nós vamos ver que esse pedaço vai ser restituído de uma forma esplendorosa, inimaginável. Esse pedaço que o Senhor tirou de Adão para formar Eva, para formar sua companheira, para formar aquela que se iria complementá-lo, que iria completá-lo. Já falamos sobre isso aí já anteriormente. O Senhor não deixa por menos, não. O Senhor prepara, o Senhor forma e traz para Adão alguma coisa imensuravelmente maior, e um ser completo, um ser complexo, um ser espetacular, que era a sua companheira. Então o Senhor devolve, restitui a Adão muito mais daquilo que tirou, muito mais daquilo que ele
teria tirado para formar a mulher. E quando é que o homem recebe, é restituído em nossos dias hoje? Quando é que o Senhor devolve a cada um daqueles que buscam a complementação através de alguém para completá-lo? É no casamento. No casamento, o Senhor restitui ao homem em nossos dias aquilo que foi tirado no Éden, aquilo que foi tirado no passado, aquilo que foi tirado em Gênesis. Esse nosso Senhor, nosso Deus é maravilhoso, é poderoso, pode todas as coisas. Então, daquilo que Adão reclama aqui, que ele diz, porquanto do varão foi tomada, mas ela foi restituída. Restituída uma quantidade de vezes mais. Como tudo que o Senhor faz, Ele sempre nos dá mais do que pedimos. Ele sempre nos dá mais do que merecemos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Quando a palavra Abba, Pai, significando no hebraico Paizinho, esse é o nosso Paizinho. Esse é o nosso Pai maravilhoso. Bem, feito essa abordagem que nós tínhamos esquecido, aliás, não esquecido, mas o tempo ficou um pouquinho ultrapassado e nós preferimos interromper ali para darmos seguimento agora. Nós vamos entrar agora nos dois últimos versículos do capítulo 2. Mas é outro texto com uma revelação, com algo maravilhoso, plenamente recheado de revelações, recheado de conteúdo, densamente, conteúdo espetacular. Então nós vamos ler aqui, versículo 24. Por isso, deixa um homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E versículo 25, já encerrando. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então vamos analisar os dois versículos, mas separadamente, obviamente, porque tem dois significados. Vamos primeiro falar do primeiro, porque aqui está instituído o casamento segundo a Bíblia, ou casamento bíblico, ou o primeiro casamento ocorrido na criação após formar a mulher. Formou primeiro o homem, depois do homem ele forma a mulher. E aqui nós vamos ter então o que vai ser a base de toda a sociedade, de toda, primeiro a base vai ser a base do casamento, a base da família, depois da família, da sociedade, e depois nós vamos ver então que isso vai se alastrando para povos, nações. Mas tudo começou com uma coisa, uma união, que nós podemos chamar do casamento bíblico, ou segundo a Bíblia. Então nós vamos ler que, por isso, deixa o homem pai e mãe. Então aqui nós vemos que vai existir duas ações aqui, que nós vamos falar cada uma delas separadamente. São revelações profundas, maravilhosas. Agora, para que a gente possa entender, nós precisamos ver o que a teologia nos fala a respeito do casamento. Precisamos analisar e considerar aquilo que Moisés, inspirado por Deus, registrou no primeiro livro, no caso da Bíblia, que é o Gênesis, o Bereshit no hebraico, né? Então, nós vamos ver que é apresentado por Moisés os parâmetros do plano divino para o casamento que vai passar a vigorar ou para ser modelo para todas as eras. Nós já vemos isso aí, vários teólogos já se pronunciaram a respeito. Por exemplo, segundo Stott, o casamento é uma aliança heterossexual exclusiva
entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo e que, normalmente, é coroada pela dádiva de filhos. Isso segundo a opinião do Stott. Segundo Merck, o casamento bíblico se define como um ato definitivo de deixar sua família de origem, estabelecer uma aliança com seu cônjuge diante de Deus, culminando na consumação física dessa união. E ainda mais um, Dave Harvey, diz que o casamento não nos diz respeito, primeiramente, nem a mim, nem a meu cônjuge. Deus é a pessoa mais importante em um casamento. Esta união visa ao nosso bem, mas, em primeiro lugar, visa a glorificar o nome do nosso Deus. Salomão nos ensina em Eclesiastes 4, 9 a 12 o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas um só, como se aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 nós, ou 3 cordas, não se arrebenta com facilidade. Significando que o cordão de 2 nós representa o casamento de um homem e uma mulher, que pode ser reforçado e tornado inquebrantável quando acrescentamos mais um nó ou mais uma dobra, dependendo da versão. É um reforço poderoso que é a presença do Senhor Deus nesta união. Por esta razão, para mostrar a importância e o valor deste ato, quer dizer, do casamento, o Senhor Jesus iniciou o seu ministério com uma cerimônia de casamento em Caná da Galileia. Está descrito lá em João 2, de 1 a 3. Então, o casamento é algo abençoado, é algo que teve origem na vontade do Senhor. O Senhor, então, faz a realização da união entre o homem e a mulher. Nós vamos detalhar muito ainda sobre isso. Por exemplo, vamos agora falar aqui sobre 2 pontos que nós dissemos aqui. Por isso, deixa um homem pai e mãe e se une à sua mulher. O que significa deixar pai e mãe? Isso é algo importantíssimo para o correto entendimento do casamento, é a real compreensão do significado desse ponto de Gênesis. É quase um consenso entre os comentaristas que o versículo 24 é um comentário editorial do próprio narrador, Moisés no caso. Sendo o versículo 24 não uma continuação da declaração de Adão sobre Eva, mas sim uma aplicação dos princípios do primeiro casamento a todos os casamentos. Então, provavelmente o que o autor quis dizer como deixar pai e mãe tem sentido se pensarmos em relação aos níveis de prioridade. Segundo o Enhan, no casamento, as prioridades do homem mudam. Antes, suas obrigações ou suas principais preocupações eram com os seus pais. Mas após o casamento, elas tornam a ser com a sua esposa. A declaração de deixar pai e mãe em Gênesis faz sentido quando pensamos nesta inversão. Pois o que antes era direcionado aos pais, agora é direcionado em primeiro lugar ao cônjuge. Devemos lembrar que a expressão de deixar pai e mãe não anula de forma alguma a responsabilidade dos filhos para
com os pais, principalmente com a honra devida e assistência quando necessária. Tanto é que o Senhor incluiu honrar pai e mãe como um dos mandamentos, mas devemos ter em mente que em primeiro lugar vai estar a sua companheira, a sua mulher, a sua esposa. Keller, segundo a sua ótica, seu casamento deve ser mais importante do que qualquer outra coisa. Nenhum ser humano deve receber mais do seu amor, energia, esforço e compromisso do que o seu cônjuge. Deus pede que o homem deixe pai e mãe, por mais forte que tenha sido esse relacionamento, para formar uma nova união que deve ser uma força ainda mais importante e poderosa em sua vida. Mas volto a repetir, jamais poderemos deixar e abandonar ou esquecer dos nossos pais. Todos nós sabemos o que isso significa, de quem fomos gerados, de quem nós recebemos a vida, primeiro do Senhor, mas depois através dos nossos pais. Então, essa colocação aqui, por isso, deixa um homem pai e mãe, né, no sentido de não colocarmos ninguém ou qualquer situação à frente do nosso relacionamento com a nossa esposa. Esse relacionamento é algo poderosíssimo e nós temos que trabalhar, que lutar e nós temos que honrá-lo. Isso é muito importante. A segunda parte é unir-se à sua mulher. Então diz assim, pai e mãe, e se une à sua mulher. Após a declaração e a ordem de deixar pai e mãe, o autor de Gênesis continua dizendo que não basta apenas o homem deixar os relacionamentos parentais, mas precisa também unir-se à sua mulher. Interessante que o verbo dabak, no hebraico, significa agarrar-se, grudar-se, apegar-se. E esse verbo, ele aparece em alguns textos onde Israel é repetidamente chamado a se achegar, a se agarrar, a se juntar ao Senhor, como está em Deuteronômio 10, 20, 11, 22, 13, 5. Então, o uso desse termo, nesse contexto, sugere que o casamento é visto como um tipo de aliança, uma aliança espiritual, uma aliança de sangue. É algo muito mais profundo, muito mais poderoso. Mas para que nós possamos entender o que é uma aliança, é um acordo ou contrato permanente entre homens ou entre Deus e o homem. Nós já vimos isso aí, vamos ver, o Senhor vai fazer aliança com Abraão, com Jacó, enfim, com Isaac. É um pacto, um acordo, um contrato realizado entre duas pessoas de caráter imutável e irrevogável. O casamento tem algo muito mais poderoso, muito mais profundo. O casamento é considerado uma aliança de sangue, uma forma de aliança mútua pela qual as duas pessoas entram no mais íntimo, mais duradouro e mais sagrado dos contratos, em que há a mistura do sangue ali pactuado. É permanente, indissolúvel, inalterável, irrevogável, o mais importante e profundo de todos os contratos, pois as partes envolvidas, elas apostam e colocam as suas vidas em jogo, porque aquele que falhar, ele na antiguidade, ele receberia a morte como pagamento. Então, é o mais sagrado dos contratos no qual tudo se torna comum, bens e dívidas. Deus veio a nós via aliança,
Em Cristo ele assume minhas dívidas e me dá os seus bens, segundo refala Valnice Milhomes. Quais são os bens que são nos dados? Salvação e vida eterna. No hebraico a palavra aliança é berit, que significa cortar com o derramamento de sangue. Então cortar um acordo é estabelecer um acordo. No grego a palavra aliança é diateque, que significa testamento, vontade, pacto ou acordo. A aliança de sangue, ela tem alguns elementos. Alguns elementos nós podemos mencionar aqui só para entendimento. Por exemplo, há um ritual em que acompanha uma aliança de sangue. Por exemplo, a troca de cinto. Proteção do cinto era usada para carregar as armas. Troca de túnica. A sua vida se torna a minha vida e a minha vida se torna a sua vida. O corte com o derramamento de sangue. E tem esse exemplo aqui, no caso, quando Jonatas, o filho de Saul, faz uma aliança com Davi. Nós vamos ver, está descrito esses elementos todos lá, em que ele vai dar a Davi todo o cinto, o escudo, suas vestes, e tudo isso está lá em 1 Samuel. Mas vamos continuar aqui para a gente dar seguimento com relação a isso aqui. Então nós vemos o sinal que é feito, a marca deixada pelo corte no corpo. Alguma vez nós temos a troca de nome, isso acontecia quando o casamento na antiguidade, né? Nos tempos anteriores. Temos os termos da aliança, as regras que vão reger essa aliança, essas regras, elas tornam aqueles que assumem o compromisso, não pode quebrar esses termos, ele não pode quebrar essa aliança. Então nós vemos, tem algumas vezes participo da refeição da aliança, que seria a comunhão à mesa, né? Que seria nas bodas da cerimônia, né? O derramamento de sangue realizado através da morte de um animal no passado, né? Então nós vemos que tem vários fatores. Troca de presentes também pode ser. A colocação da aliança, o símbolo da aliança é um símbolo infinito. Ela não tem início nem fim. Ela começa e termina nela mesma. Então, isso simbolizando um compromisso eterno, um compromisso para a eternidade. O casamento é uma dupla aliança. E a aliança matrimonial não é apenas uma aliança dos cônjuges entre si, mas do casal com Deus. Então isso é muito importante. Inclusive, nós consideramos o casamento como uma aliança de sangue. Por quê? Porque toda vez que ele é realizado debaixo da graça, da bênção do Senhor, é bênção para o casal. Mas toda vez que essa união, que essa conjunção carnal é realizada fora da bênção do Senhor, é maldição. Enquanto ele está sendo realizado debaixo da bênção do Senhor, nós estamos glorificando através dessa união, desse ato, dessa conjunção, ele está sendo para a bênção e a glória do Senhor. Mas quando ele está sendo realizado fora do casamento ou fora da bênção do Senhor, nós estamos fazendo glórias ao Satanás, ao inimigo. Isso nós temos que ter em mente. Toda união fora da bênção do Senhor é para a glória do inimigo. Isso é muito triste. Isso a gente tem que pensar para aqueles que temem a Deus. Tem muita coisa ainda para falarmos, tem muita coisa ainda para revelarmos. Tem a outra parte, o que significa realmente, no caso, tornando-se os dois uma só carne. Tem muita coisa, muita revelação aqui. Mas, para não estourar o tempo, nós vamos interromper, vamos fazer esse versículo aqui em 2 vídeos. Vamos fazer a parte 1 e a parte 2.
porque não cabe tudo aqui no início que nós pensamos que daríamos, mas não vai ser possível. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A paz do Senhor a todos. Amém.